Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do FintaCast. Meu nome é Nairo Pandolfi e hoje a gente recebe aqui o advogado Dr. João Vitor Correia. Doutor, muito obrigado pela presença, você que é uma das referências aqui de Linhares, né, na advocacia, e eu gostaria que você se apresentasse para a gente iniciar esse bate-papo. Primeiramente, agradecer a você, Nário, pelo convite aqui para a gente estar fazendo a gravação nesse podcast. Agradecer a todo mundo que está assistindo a gente. Né? Meu nome é João Vitor Gomes Correia, eu sou advogado criminalista, já tenho 8 anos de estrada e também sou especialista em direito processual. Né? O processo, para mim, é uma área de interesse tanto acadêmico quanto profissional também. A gente que é advoga lida muito com isso. E o tema de hoje vai muito nessa linha do processo, que a gente vai falar hoje, né, de direito penal e exposição midiática, né? Hoje a gente vê que o direito penal, né, João, tem uma repercussão muito grande na sociedade de forma geral, na mídia, né? E a gente vai falar um pouquinho de como que isso pode influenciar num julgamento, como que o magistrado, né, que é uma pessoa, um ser humano, como que ele tem que lidar e como está acontecendo, né? Infelizmente a gente vê alguns absurdos jurídicos, né, João, que estão acontecendo. Hoje em dia, o processo penal ele ganhou o interesse da mídia em si, porque gera muito engajamento. Hoje a gente vive um momento em que a retenção do público vale muito. Né? E o processo penal ele é extremamente interessante para o público em geral. Né? Você tem podcasts sobre casos criminais reais, você tem séries, você tem documentários retratando como foram julgamentos. Né? A gente estava até mencionando aqui, casos de repercussão nacional foram transformados em seriados e o público adora, consome. E livros também, livros. E isso caiu na graça do público e não tem nada melhor do que você fazer isso ao vivo, né? Você está acompanhando isso ao vivo com seus próprios olhos, mas nem sempre tem um bom resultado, tanto no processo. A gente tem casos muito tristes. Quem não lembra do caso da Eloá, que foi uma exposição midiática de um crime em si, que acabou acarretando a morte dela, né? E hoje a gente segue nessa mesma linha. Né? Agora, não só o crime é retratado o tempo inteiro, mas todo o processo é acompanhado pelo público. E assim, é importante que a gente mencione isso, né? Que quando a gente fala da exposição midiática, sobre casos de repercussão principalmente, não quer dizer que a gente concorde com aquela pessoa que cometeu o crime ou não, mas a forma que isso é conduzido, né, no processo penal, para que seja garantido de fato ali o direito da inocência da pessoa, a presunção de inocência, e essa repercussão muitas vezes ela é feita de forma equivocada, né, doutor? Sim. Hoje em dia, a gente tem que lembrar que processo é público, via de regra, é um ato público. Né? Então, qualquer cidadão tem o direito de acompanhar um processo, de ter acesso aos autos. Né? Hoje em dia, a defesa nem isso mais tem, mas um cidadão tem o direito de ler os autos de um processo, só que acaba cruzando o limite do que é a publicidade com a transformação disso num conteúdo de mídia. A transformação do processo num reality show, numa história de herói contra vilão, você cria personagens durante o processo, e nada disso é saudável, nem para o cidadão que está acompanhando o processo, nem para o réu, muito menos para a vítima. Né? A única pessoa que sai ganhando com isso, e aqui eu não vou dourar a pílula, mas as únicas, na verdade, pessoas que saem ganhando com isso é o juiz e o promotor. Acabam ganhando muita exposição midiática e geralmente são vistos como figura de autoridades, como heróis. Né? A gente lembra da Operação Lava Jato. Né? E a gente lembra principalmente o que isso gerou, né? Sim, manifestações em torno do nome de um juiz, em torno do nome de um promotor, canonizando essas figuras como bastiões. E juízes não são isso, promotores não são isso, são servidores públicos, técnicos, que têm que ter sua dignidade, têm que ser respeitados e são dignos de admiração, mas eles não podem ser, vamos assim, transformados em heróis. Até porque, doutor, isso eu acredito que dentro da advocacia isso é pacífico, né? Sim. Que a gente vê essa figura do juiz. Antigamente, acontecia também de ter repercussão de magistrado, acontecia. Mas o magistrado, pelo menos na teoria, ele deve ser uma figura equidistante das partes, né? Um Sim. terceiro, em tese, não interessado naquela causa ali. Ele vai analisar a denúncia do Ministério Público ali, Sim. vai analisar os argumentos da defesa também e depois ele vai colocar aquilo numa balança para verificar. Essa pessoa ela é culpada, existem elementos, isso foi
provado, né, na instrução que ela é culpada, e aí ele vai analisar isso e vai proferir um julgamento. E não ele via público. Hoje a gente vê os magistrados, eles possuem rede social e cada vez mais eles expõem a sua posição ali sobre determinadas situações. E na minha visão isso é muito grave. A gente tem como exemplo o ministro Gilmar Mendes, que já deu ao longo de 2025 mais de 23 entrevistas comentando sobre processos e também comentando sobre política. Então, veja, o Poder Judiciário em si, você tem essas regras de proteção de exposição midiática. Então, por exemplo, o juiz não pode ter partido, não pode se filiar a partido, na verdade. Juiz não pode comentar sobre casos abertamente ao público, né? Juízes têm muitas limitações para dar entrevistas justamente para proteger o processo e proteger a imagem dessas pessoas e a possível influências que elas têm. Mas aí quando a gente vê o exemplo a partir de cima, que são ministros fazendo coletivas de imprensa, basicamente, assim, recorrente, no julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, o ministro Alexandre de Moraes, que é o relator do caso, começa começa o julgamento com um discurso de abertura. Juiz não faz discurso de abertura. Isso é absurdo. Juiz não faz discurso de abertura. Juiz não pega um microfone, abre uma transmissão ao vivo e faz um discurso em defesa da democracia, já dizendo para todo mundo que aquelas pessoas que estão ali estão condenadas. E a gente percebe que o discurso proferido por essa autoridade já dá uma posição ali de como que vai ser adotado o procedimento. Sim. Né? Isso é muito perigoso, porque a gente vê que ele não tem paridade de armas. Né? Esse é o primeiro ponto que a gente observa. E aí você mencionou dessa parte de ser aberta uma coletiva de imprensa, isso é muito comum que a Polícia Civil faça, né, em casos que tenha repercussão, até para esclarecer para a sociedade ali. Hoje se tornou muito mais comum, mas você vê uma autoridade judicial ali, um magistrado fazer isso, é muito perigoso, cara. Sim. É muito perigoso para a nossa democracia. Sim. O policial, só para quem está assistindo entender, o policial ele não tem compromisso de parcialidade. O policial ele pode ser parcial. Ele é o que a gente chama de um agente de inquisição. É o cara que ele quer de fato pegar aquela pessoa. Até né? porque o procedimento ali administrativo do inquérito policial ele é inquisitivo. Exato. Ele quer pegar aquele suspeito, se ele estiver foragido, ou ele quer levá-lo ao tribunal para ser condenado. Se ele não conseguir, ele vai fazer um relatório falando que ele não conseguiu. Agora, o trabalho do agente de polícia, do delegado de polícia, é ir atrás do investigado. Autor, né? Hoje a gente vê, inclusive, uma posição muito diferente, né, que está sendo passada na CADEPOL, no sentido de que o delegado ele tem poderes também para ter uma certa decisão ali, claro, dentro da margem de discricionariedade, para ele decidir ali se existe ou não a tipificação, se foi praticado o crime. Claro que ele já poderia fazer isso, mas uma margem um pouco maior no sentido ali de verificar que a pessoa não é traficante. Isso antigamente deixava para... Já se fala de defesa durante o inquérito policial, o que não é comum. A defesa... Investigação defensiva, né? Sim. Então, o policial abriu uma coletiva de imprensa, principalmente, vamos pensar num caso de um serial killer, um assassino em série. Vamos pensar nesse caso. Fizemos uma mega operação, prendemos ele vai ser levado a julgamento. O policial, eu não vejo nenhum problema fazer isso. Ele não tem esse compromisso por lei de ser imparcial. Né? Promotor de justiça? Também não tem. Mas deveria ter um pouco mais, deveria né? ter um pouco mais. Que quando a gente fala de promotor de justiça, né? Isso dentro da advocacia, isso vira um tema sempre. Sim. Que é promotor de justiça. Ou seja, ele deve analisar ali e ele não necessariamente ele tem que pedir a condenação, mas infelizmente, mesmo quando não existem elementos, é praticamente a regra, né, doutor? Que o promotor de justiça ele vai pedir a condenação. O promotor ele encarna um papel no processo penal de ser aquele cara perseguidor, tal qual como um policial. Só que o juiz ele tem uma proibição legal, e isso está na Lei Orgânica da Magistratura, isso está no Código de Processo Civil, isso está no Código de Processo Penal, que o juiz ele não pode ser parcial. Certo? Não estou dizendo aqui que o juiz ele é nulo. Não é que o juiz ele não tenha suas próprias opiniões, não é que o juiz ele não tenha suas próprias convicções morais, até mesmo ideológicas, políticas. Ele não deve expor isso dentro de um processo penal. Exatamente. Ele não deve transmitir isso para o processo.
né? Então, assim, o juiz, quando ele faz um julgamento, ele está dando uma impressão técnica, ele não está ali na sentença dele para citar a Bíblia, ele não está ali para dar esporro em ninguém, ele não está ali para falar do que ele acha certo ou errado, ele está ali para dar uma exposição técnica e escrever, olha, tecnicamente, 1 mais 1 igual a 2. Nós temos essas provas, nós temos esses fatos, o resultado é condenação. Ou nós não temos essas provas, nem esses fatos, o resultado é inocência, né? Quando um juiz ele assume um espaço de figura pública, e isso se deve muito ao avanço da internet, e, de novo, ao avanço nas mídias que a Operação Lava Jato teve, quando o juiz ele toma esse papel de protagonista do processo, de grande gestor daquele processo, ele vai para a mídia, ele fala do caso, ele comenta, você perde a imparcialidade. Fica difícil, porque você começa a perceber que o juiz, para alcançar o público, para ter essa massa ao redor dele, e a gente tem que pensar que a gente vive numa democracia. Quanto mais gente gostando do que você fala, melhor. Exatamente. Então, o juiz ele vai buscar uma legitimação democrática. E essa legitimação democrática vem dessa exposição midiática. E isso, doutor, a gente vê na prática agora, a respeito desse protagonismo do magistrado no Sim. processo penal. Porque quando a gente analisa o artigo 212 ali do CPP, ele fala que o magistrado vai fazer as perguntas complementares, né? Depois Sim. do Ministério Público, depois dos advogados Sim. de defesa ali. E aí a gente pega como exemplo aqui o caso do julgamento do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Sim. Que a gente vê um papel assumido pelo Alexandre de Moraes, que ele fez mais de 300 perguntas e o PGR ali, o procurador, fez aproximadamente 60 perguntas. Sim. A gente vê que ele assumiu um protagonismo que não pode ser admitido no processo penal brasileiro. Mas aconteceu com a gente também. No caso que a gente atua junto, Exatamente. o juiz ele praticamente escanteou o promotor de justiça e ele fez as perguntas que são pertinentes para a acusação. E foi num caso midiático também. Esse é um caso, né, doutor, que Sim. a gente não vai expor, claro, o nome das partes, mas esse caso em específico é um fato de repercussão midiática, né? Que passou, inclusive, no Fantástico. Sim. Durante 2 semanas seguidas. Foi uma das primeiras vezes que eu vi que 2 semanas o caso passou no Fantástico. É um absurdo. E é cara. bastante interessante porque a gente entra de novo naquela questão... Vou abrir uma Coca-Cola aqui, né? Pra gente dar Por favor. uma respirada. E esse é um caso interessante porque a gente vê que é um caso que ele é midiático, mas ele não veio, por exemplo, do Jornal da Manhã ou do Jornal da Tarde. Foi uma TikToker que, sem qualquer fundamento jurídico, sem nenhum compromisso com a verdade... Gente, é TikToker. TikToker não tem compromisso com nada. Ela faz produz conteúdo para a internet, para vender. Exatamente. Não é nem uma pessoa do direito. Ela não fez um conteúdo jurídico, ela fez um conteúdo de TikTok. E aí o promotor de justiça ele olhou e falou: tá aí, vou denunciar. Essa TikToker tem razão. Essa influencer, que não prova nada do que ela diz, ela faz uma série de ilações, tá aí, acho que eu vou denunciar com base nisso. Né? Então, olha como está errado. O influencer, numa rede social, está iniciando um processo penal. E aqui eu não estou falando do Felca, não. Porque o caso do Felca tem muita prova de coisa errada. Tá? O que ele fez ali foi E já existia investigação. Já existia investigação, essas provas estavam disponíveis na internet e ele não fez uma denúncia. Ele fez um relatório, olha... Essa menina tem tantos anos, ela está sendo exposta publicamente, e quem é que faz isso? É o youtuber lá, acho que Ítalo Santos, o nome dele. Nesse caso, não, a TikTok ela fez um conteúdo ideológico, onde ela presumiu uma série de coisas, né? Tanto é que neste caso que a gente trabalha junto, a gente vê as testemunhas, elas só tiveram uma percepção de que algo errado estava acontecendo depois da exposição midiática. Exatamente. E elas, inclusive, mencionam, doutor, isso é uma coisa que é interessante, é importante a gente falar sobre isso também. Que as próprias supostas vítimas, né, nesse caso, é um caso de um suposto tráfico, turismo sexual, sim, né? Sim. Um suposto turismo sexual. O nosso cliente é uma pessoa que conhecia os organizadores dessa festa, conhecia os organizadores. Então, o que aconteceu? Ele, em tese, ele teria se colocado à disposição, né? Depois de ter um pedido, se colocou à disposição e, inclusive, tem um termo ali, né? Que os donos do imóvel colocaram ele como corresponsável. Em qual sentido? Olha, a gente vai colocar seu nome no contrato porque a gente não tem nenhuma garantia que essas outras pessoas vão pagar. Sim. Basicamente foi só isso. E depois de todo o fato, né, um fato que está se desenrolando ainda, essas supostas vítimas
teriam tomado conhecimento pelo próprio TikTok, Por uma denúncia feita sem base nenhuma. sem qualquer base, e dessa forma foram prestar o depoimento depois que a própria mídia entrou em contato com elas. Olha que absurdo. Exatamente. Elas não procuraram a Polícia Civil para fazer a denúncia. Exatamente. A mídia incutiu nas vítimas uma vitimização. Como se elas tivessem sido vítimas, mas elas mesmas não tinham essa percepção até a mídia expor o caso e falar: vocês foram vítimas. Né? E esse é outro ponto. Esse julgamento midiático do processo penal causa um efeito de revitimização. O que é isso? Vou explicar para quem não conhece. É um conceito de direito penal em que você obriga a vítima a ficar revisitando um fato que é traumático para ela. Então, você pega, por exemplo, uma vítima de abuso. Se a mídia fica muito em cima desse caso, você está toda hora expondo a vítima a uma situação que causou um trauma para ela. Exatamente. Então, a vítima fica revivendo esses fatos, revivendo esse momento, sendo perguntada por isso, quando, na verdade, uma vítima, vamos botar uma vítima de crime sexual, ela quer esquecer aquilo que ela passou. Ela quer seguir com a vida dela. Aí tem um monte de repórter na casa dela fazendo perguntas sobre o processo, perguntando para a vítima o que ela acha que um processo tem que ter. E aí uma coisa interessante, nesse processo específico, o doutor deve se recordar, a pessoa que em tese foi vítima ali de em tese é um crime que teve uma exposição anterior. Sim. E depois os meios de comunicação procuram ela novamente e durante em 3, 4 oportunidades ela se coloca à disposição para dar entrevista. E aí a gente fez a pergunta ali: ora, se você fez uma denúncia, né, supostamente você é vítima aqui por Sim. uma exposição aqui, por que você colocou à disposição depois desses meios de comunicação ali para dar o seu depoimento ali? Sim. Entendeu? Isso é muito grave. Sim. A gente vê que a pessoa, de fato, não se sentiu intimidada ali. Sim. E aí que coloca em descrédito a palavra dela. E né? Uma semelhança que tem com esse caso e também que teve com o caso do ex-presidente Jair Bolsonaro, houve a exposição de juristas de forma precoce. Então, você pega um jurista de alto grau, de alto renome, grandes advogados, grandes promotores, você expõe eles a uma situação e eles podem, inclusive, corroborar socialmente para uma tese de linchamento público. Exatamente. Então, assim, eu estou vendo isso acontecer até mesmo com os advogados do processo do Bolsonaro. Muitos advogados foram precoces, e aqui eu não estou repreendendo ninguém. Eu acho que se você é convidado para dar uma entrevista e você tem um parecer técnico e você acredita nele, irmão, vai fundo. Né? Você não tem que guardar suas teses, suas ideias para você por medo de depois ser colocado como hipócrita. Mas, assim, veja como a mídia é. Sai um caso de notoriedade, vai atrás de jurista, vai atrás de embasamento técnico. Muitas dessas pessoas acabam falando coisas para a câmera que um mês depois, um ano depois, elas vão dizer o contrário no tribunal. E vão se arrepender, né? E vão se arrepender. Né? Então, assim, a defesa também ela tem que fazer, não só a defesa, mas os advogados de defesa em si, têm que utilizar o espaço da mídia, e isso é uma opinião minha, para falar sobre o processo, não só do ponto de vista material, eu vejo que tem possibilidade de ter crime. Não, mas assim, olha... Tá rolando abuso, rola abusos no processo. O juiz está passando dos limites. Então, assim, por mais que eu veja que existe crime nesse caso, olha, o juiz não poderia ter feito isso. O juiz não pode estar tocando o caso dessa forma. Eu acho que chegou num ponto no processo penal que tá partindo para um lado perigoso. Sim. Tem tanta exposição pela mídia de forma geral, pela magistratura também, pelas procuradorias, que a advocacia ela se coloca numa situação de eu preciso expor também o que tem dentro do processo, porque senão a gente vai ser colocado como errado aqui. Então a gente precisa expor para a opinião pública também tudo que está acontecendo, para que ela avalie e faça pressão também sobre os órgãos. Né? Essa foi a atitude que eu passei a ter. Essa semana, abri um canal no YouTube para começar a gravar vídeos de longa duração, porque no Instagram é pouco tempo, a gente acaba não aproveitando o espaço para estar falando... Você fez um canal no YouTube agora? Fiz um canal no YouTube. Já faz sua propaganda aí, é só botar no Google, João Gomes Advogado. Você vai me achar lá. Em algum lugar você vai achar, nem que seja no meio lá do cantor João Gomes. E lá no Instagram também, joãogomes.advogado também, você me acha. Você, inclusive, só para fazer esse parênteses aqui, João, você faz vídeos também pro
um canal político? Pro ranking dos políticos. Ranking dos políticos, né? Eu faço para eles eu produzo conteúdo com base em direito, obviamente, mas assim, trabalhando mais as consequências políticas do uso do direito. Então, decisões do Supremo Tribunal Federal, eu comento. O caso do Bolsonaro mesmo, lá no ranking eu fiz uma cobertura desde a investigação até agora nesse julgamento, né? Expondo também o que está certo, o que está errado, a minha opinião também sobre esse caso. Né? E agora no YouTube eu estou trabalhando isso de forma em vídeos mais longos, então a gente consegue botar embasamento teórico, consegue discutir melhor com o público, não de uma forma difícil, a ideia não é essa. A ideia é falar de direito de uma forma simples e adequada para o público geral entender, para que a gente comece, enquanto advogado de defesa, ganhar credibilidade. Porque olha só quem é que está do outro lado. Nós temos a polícia, que é o Estado. Nós temos o promotor, que é o Estado. Nós temos o juiz, que é o Estado. Que é o Estado. Né? E daí você tem nós, advogados, desse lado aqui. Advogado que é persona não grata, né? Exatamente. É importante mencionar isso. Então você tem 3 entes de um lado que tem credibilidade social. É um cara que passou no curso público, estudou pra caramba. A sociedade automaticamente vai dar mais credibilidade para a palavra de um promotor, para a palavra de um juiz, para a palavra de um policial também. E a gente fica calado no processo. Né? E, tá, beleza. A gente, como advogado, o ideal é que a gente se manifeste nos autos do processo, mas do outro lado você tem a mídia mandando mensagem para gabinete de promotor, para gabinete de delegado de polícia, pedindo informação sobre caso e expondo os nossos clientes. Expõe o cliente de forma precoce, sim, o que é muito sim, delicado, né? Sim. Porque depois que tem uma repercussão na sociedade, dificilmente, a gente tem que ser sincero aqui, dificilmente o magistrado que está incutido dentro da sociedade também vai tomar uma decisão diferente. Sim. Infelizmente. E daí, a gente fica calado, não fala nada. Eu falei, não, quer saber? Vou começar a falar também. Vou começar a falar. Essa sentença aqui, desse juiz, daqui de Linhares, tá errado. Olha, essa decisão aqui do ministro do STJ, tá errada. Entendeu? Nossa, você então está querendo dizer que está todo mundo errado? Não. Meu ponto de vista. Eu preciso começar a expor isso enquanto advogado de defesa. E é bacana, João, essa fala sua, porque a gente vê cada vez mais, cara, principalmente na atuação do tribunal do júri, porque são pessoas da sociedade ali que vão julgar, né? Sim. A gente vê cada vez mais, cara, até advogados que falam dos absurdos que estão sendo cometidos lá nos tribunais superiores, mas isso acontece aqui no tribunal de origem e para ele isso não serve de nada. Isso começa aqui, cara. Entendeu? Exatamente. Essa manifestação judicial equivocada, esses abusos cometidos pelo Poder Judiciário se iniciam aqui no primeiro grau. Por que você aceita que um cara que matou porque estava envolvido com o tráfico seja submetido às mesmas condições que o pessoal do 8 de janeiro, mas lá com o pessoal do 8 de janeiro você acha errado? Eu acho um absurdo essas prisões preventivas do 8 de janeiro. As pessoas estão 3, 4 anos presas. Mas você vai no CDP aqui em Aracruz, tem gente que está 8 anos presa ali, sem processo, sem julgamento. Né? Mas ele é um bandido, ele matou uma pessoa. Mas quem está lá na papuda é o quê? Agora é o quê? É inocente? Claro que não. E um ponto importante esse ponto aí, porque a gente fala no presídio da Papuda ali, é um presídio que, se você comparar com as condições do Estado do Espírito Santo aqui é um luxo, cara. E aí você pega os dados lá do CNJ, o Estado do Espírito Santo é mais de 60% de superlotação, cara, nos presídios. Então, a gente vê que é um tribunal extremamente punitivista aqui no Estado do Espírito Santo e que isso, cara, tem que ser reavaliado. Sim. Porque, inclusive, o ministro Barroso veio aqui no Estado do Espírito Santo, né? Tem um plano, salvo engano, plano pena justa, né? Sim. Que está para ser aprovado ainda. Então, plano pena justa. Como que a gente tem que avaliar isso? Qual vai ser a posição dos magistrados também? Porque a gente vê muitas pessoas aí presas preventivamente, 2, 3 anos, você chegou a mencionar 8 anos. Sim. Então, assim, muitas vezes ela não vai ser nem condenada, cara, a uma pena dessa magnitude de 8 anos. E aí ela já pagou a pena toda dela, presa preventivamente. E veja só, por mais que eu tenha acabado de criticar o pessoal que está falando que é desumano o que está fazendo com o pessoal de 8 de janeiro, isso abre os olhos das pessoas para entender que o processo penal não é uma questão de ser malvado com bandido e bonzinho com cidadão. O processo penal é processo penal. Se você vacilar, você vai parar nele.
E aí você vai querer ser tratado como você acha que bandido tem que ser tratado? Né? É muito fácil você estar do lado de cá do banco dos réus, olhando de longe uma situação, e quando você entra lá, cara, a coisa muda de figura. Eu sempre costumo falar, o João, que nós advogados e nós como sociedade também, a gente não pode Sim. ser garantista por conveniência. Sim. A gente não pode ser garantista nos tribunais superiores. A gente fala desse caso do 8 de janeiro ali, a gente quer que essas pessoas respondam em liberdade, Sim. mas aqui no tribunal de primeira instância a gente quer que a pessoa seja presa de qualquer forma, sem avaliar ali se de fato ela deve ser presa preventivamente no curso do processo. Então, assim, a gente não pode, isso aí não é só como advogado, né, como sociedade, a gente não pode ser garantista por conveniência, tem que ser analisado ali o processo penal de forma correta. E a mídia, ela poderia ajudar muito essa percepção do processo, por quê? O processo penal ele é maculado justamente por causa dessa questão de você é defensor de bandido e tudo mais. Mas a mídia poderia fazer uma cobertura isenta. Olha, a tese de defesa que os advogados elaboraram é essa. Se vai te convencer ou não, tudo bem. O MP diz isso, a defesa diz aquilo. Tá? Como é que... convidamos um analista para falar a respeito desse julgamento, o que ele acha dessas teses, sabe? E não simplesmente já sair incutindo nas pessoas um julgamento nelas. Né? Já dizendo para as pessoas o que elas devem pensar a respeito de um processo. Você pega aquela manchete sensacionalista ali. Sim. E aí as pessoas... Algumas pessoas, né, vão fazer a leitura do que aconteceu de fato. Sim. Aí tem um comentário lá depois. Pô, mas essa legenda tá diferente do título. Sim. E veja só, eu não sou um cara que é aquele cara do abolicionismo penal, que nada é crime, e que todo mundo que está ali não merece ser punido, mas veja só, as coisas no Estado brasileiro estão mudando. O Poder Judiciário está se tornando cada vez mais poderoso, e você tem histórias de pessoas que estão indo parar dentro de unidades prisionais provisórias por crimes que antigamente elas tinham direito de responder em liberdade. Então, vou citar uma mudança recente. Muitos lugares estão fazendo de tudo para aquela pessoa que comete um homicídio culposo no trânsito passe a responder por um homicídio doloso e fique presa. No dolo eventual, né? Exatamente. Então, você toma, sei lá, 2 long neck de Heineken, você não está bêbado. Você pega seu carro e você se envolve no acidente. Está no nome do negócio, acidente. Você não planejou aquilo, né? Ao menos que você tenha, de fato, querido matar uma pessoa no carro. Mas você, circunstância normal, bateu a chave, entrou, pode ter certeza absoluta. Você vai ser denunciado por homicídio doloso, vão pedir sua prisão preventiva, porque você tomou 2 long neck, você é um assassino, sendo que você tinha acabado de sair do trabalho, estava voltando para casa para ver sua família. Né? Você é um assassino e você vai ser tratado assim. É claro, assim, que isso o doutor menciona aí de forma geral, né? Sim. Tem casos específicos, por exemplo. Não quer dizer que a pessoa bebeu ali, tá andando com a carreta na contramão ali, ela não deve ser julgada de uma forma diferente. Claro Exatamente. Que cada caso é um caso, né? Só que onde entra a mídia nisso? Precisamos dar uma resposta para a sociedade. O Poder Judiciário precisa controlar essa situação de motoristas infratores. Aonde que isso é atribuição do Poder Judiciário? Aonde que o Poder Judiciário é órgão de segurança pública? Tá rolando muito acidente com gente embriagada, né? Vai ficar todo mundo preso agora. É juiz que tem que fazer isso? A gente vê que o Poder Judiciário está assumindo uma posição que não é dele. Sim. Acho que foi o ministro Barroso que falou que os anos 60 eram do Poder Executivo, os anos 80, 90 eram do Legislativo, e agora é a era do Judiciário. Os anos 2000 eram a era do Judiciário. E, de fato, não dá para dizer que ele está mentindo quanto a isso. Né? O Poder Judiciário ele vem sendo colocado num patamar de poder e cada vez mais exposto ao público. E, cara, você quer coisa mais ridícula do que um jornalista abrir o WhatsApp na hora do jornal e falar: gente, estou conversando com o juiz aqui sobre esse caso. Cara, isso é patético, isso é uma vergonha para o processo penal. O processo penal está sendo utilizado para um servidor do Poder Judiciário ganhar mídia em cima. O juiz não tem que ganhar mídia, o promotor não tem que ganhar mídia. Na verdade, o promotor não tem nem que ganhar processo. Ele tem que fazer o trabalho dele. E aí a gente vê cada vez mais. É claro que existem as ressalvas, mas está se tornando muito comum. Os magistrados têm rede social,
tem coluna no jornal. Sim. E eles expõem a posição dele ali de forma escancarada. Sim. Olha, tem um juiz que eu acho a atitude dele exemplar, que é o Guilherme Madeira. Guilherme Madeira, eu troco ideia com ele no Twitter, direto, um cara muito gente boa, extremamente inteligente, é mestre e doutor em Direito Penal. E quando ele vai se posicionar publicamente, então ele é chamado para dar entrevista, ele tem coluna na Folha. Quando ele vai para falar academicamente. Olha, isso que está acontecendo no processo Bolsonaro, quando a gente olha para o artigo, a doutrina penal, os livros de direito penal falam isso sobre isso aqui. Você pega e você forma a sua convicção, se você quiser. Né? Ele estava se manifestando no Twitter e falando, olha, discordo de algumas posições dos advogados, não vou falar publicamente aqui, mas eu não posso dizer que eles não têm razão no que eles estão falando. Né? Então, assim, quando você pode se posicionar, juiz pode ir para a mídia, pode falar. Eu não acho errado. Agora... É a forma que isso... Sim, que isso exposto, né? É a forma que manda. Porque a gente sempre vê... por exemplo, vamos analisar aqui policiais militares, policiais civis. Dentro do estatuto deles ali, existe ali situações, lugares que eles não podem frequentar. E eles não frequentam. Porque é incompatível com a função deles. Uhum. Então, quando a gente analisa ali a questão da compatibilidade com o cargo da magistratura, existem situações que o magistrado ele não deve se manifestar. Sim. Então, é preocupante. Preocupante, principalmente quando nós vemos decisões que utilizam ali links, inclusive uma reportagem ali que não tem nenhum compromisso com a verdade, uma reportagem de opinião, para fundamentar, inclusive, decisões. Sim, uma coisa que me causa ânsia é quando eu vejo o Poder Judiciário fazendo audiência pública. Precisamos saber a opinião do público a respeito de tais medidas. Cara, você não tem que saber, cara, você tem que julgar, você passou no concurso para isso. Então, quer dizer, o mínimo, né? Você quer dizer, então, que se a população falar que é para fazer X e a lei manda fazer Y, você vai fazer X? Sabe? Então, assim, eu vou falar algo polêmico, mas assim, o judiciário não é um lugar de democracia. Ele é um órgão técnico, os órgãos do Poder Judiciário são órgãos técnicos, eles não estão ali para agradar a população, eles estão ali para tomar decisões com base na lei, certo? E naquilo que a lei não fala, eles têm que tomar decisões com base em uma certa metodologia, né? Então, assim, e fundamentar essa decisão nesse sentido. Porque ali nós observamos muito, doutor João, que muitas vezes não é o Poder Judiciário que está fundamentando aquela sentença, aquela decisão. Sim. Muitas vezes nós vemos que é a pessoa do juiz que está dando aquela decisão. É uma opinião pessoal dele sobre aquela situação. Isso é outro ponto. Na exposição midiática de processos, a figura do juiz e a pessoa do juiz, elas se confundem muito. Elas acabam se confundindo. Então, o juiz que condena o Lula, ele vai ser atacado pelos militantes do lulismo pessoalmente. Ele não vai ser atacado no cargo. Certo? O juiz da Lava Jato, o Sérgio Moro, quando ele foi elogiado pessoalmente. Você é o cara. Você é o grande cara da Lava Jato. Então, e aí ele assume um protagonismo juntamente com o procurador. Exatamente. Né? Ser como se fosse o dono do processo ali. Existe o processo penal e existe o processo que eu estou conduzindo. Sim. E assim, eu não tenho nada contra o Sérgio Moro. Acho que enquanto ministro de Justiça ele fez um bom trabalho, deu boas continuidades às medidas de segurança do Brasil. Mas assim, é muito difícil na exposição midiática essa separação. Né? Porque as pessoas vão fazer essa associação. Né? Então, a não exposição do processo é uma maneira não só de proteger o processo, mas de proteger o magistrado. Proteger dele próprio, proteger das pessoas. Né? Então, assim, a opinião pública, ela atrapalha o processo. Como a gente disse, né? Tem que falar em nome do Poder Judiciário. Quando a opinião pública é solicitada, eles vão lá e fazem um tribunal do júri. Que aí sim a gente quer saber a opinião pública. Nos demais casos, não. Agora, a imprensa não pode cobrir um processo? Pode. Pode e, na minha opinião, deve. Só que tem métodos e métodos. Alguns limites, né? Tem que existir alguns limites. Exatamente. E aí a gente entra num ponto aqui muito, muito interessante. A gente fugiu da pauta aqui, já começamos a falar da exposição midiática, acabou que nem entramos nem aqui lembro da pauta, eu tô desabafando com quem tá tema. vendo.
Mas tá muito... Exposição midiática hoje em dia é o tema que Sim. está acabando com o processo penal. A gente vamos dizer Processo assim, como um todo, né? o Vamos processo lá. como um todo. Que aí a gente entra nesse tema da liberdade da imprensa ali, Sim. em confronto com o direito de personalidade. Porque são dois direitos fundamentais. Sim. Liberdade de imprensa e o direito ali os direitos de personalidade ali das pessoas que estão sendo acusadas no processo penal. Então aqui a gente fala num confronto, né? Sim. Um confronto dos direitos fundamentais. E aí tem um confronto de princípios, tem aquelas regras, né, de princípios, na verdade são princípios e regras. Sim. A regra tem que ser seguida a qualquer custo. Princípios eles podem ser ponderados ali para que acabam funcionando ali em conjunto, né? Nessa situação aqui, doutor, a gente vê que é muito comum a liberdade de imprensa ser utilizada de uma forma equivocada, na minha visão. Bastante. Vamos citar de novo o processo do ex-presidente, né, do Jair Bolsonaro. Não vejo isso com bons olhos, tá? Mas vamos citar um exemplo. Os réus, eles só se fizeram a sua exposição se eles quisessem se expor. Muitos deles foram proibidos, o que é errado. Tá? Mas assim, essa proibição que eu não vejo com bons olhos. O juiz proibir um réu de falar com a mídia. Está errado. Pô. Se a acusação pode usar a mídia para atacar, o réu não pode usar para se defender, calma lá também, né? É o mínimo, né? Mas assim, uma coisa que me pareceu correta nesse meio todo é o réu fala se ele quiser. Não tinha repórter enchendo o saco dele na porta da PF para ele dar entrevista, né? O repórter estava lá, ele passava, estava tudo certo. Quando a gente olha para cenário local, a primeira coisa que a gente vê é um repórter que ele está do lado ali de onde fazem as fotografias do réu, né? De onde ele está sendo registrado, está sendo feito boletim de ocorrência, e ele obriga o réu a dar uma entrevista, a se expor, contra a vontade dele. Contra a vontade dele. Lembrando que isso não pode acontecer comigo, com você, com ninguém, e com o réu também não. Mas ele está ali, o repórter está ali. Querendo tirar daquela pessoa uma versão... Até uma confissão, né? Até uma confissão. E isso daí a gente vê muitas vezes no Instagram, né? Sim. Que fazem vídeos ali, até de comédia, acaba ficando de comédia, né? E aí você fez isso, tal. Aí a pessoa acaba confessando ali muitas vezes. Eu tive que parar um pouco porque eu lembrei de um caso bastante peculiar que me deixa nervoso, né? Quem não lembra daquele triste caso dos meninos que morreram no incêndio aqui em Alhos? Esse caso foi um caso muito triste. Eu, honestamente, não sei do que aconteceu no processo e também não vou opinar sobre o processo, mas uma coisa que me deixou extremamente irritado foi ver um senador inquirindo o réu como investigador. Nós tivemos um senador que hoje está no poder, que usa essa pauta infantil em tudo. Aí esse cara, podendo jogar uma investigação toda no lixo, faz uma coletiva de imprensa aonde ele não vai entrevistar. Ele não tem poder para ser investigador. Ele não é agente de polícia. Ele não foi concursado para isso. Ele é um político que foi eleito democraticamente. Aí fazem o réu sair da cadeia e conversar, não, e ser praticamente interrogado. Interrogado, né? Essa é a palavra, me fugiu. Ele foi interrogado por um senador da República. Olha o nível que acaba chegando a exposição, né? O sensacionalismo, cara. Sabe? Para quê? Para que este cara consiga se eleger. Porque não tem ninguém aqui nesta sala hoje vai me convencer que o cara fez isso porque ele queria que o processo andasse de forma mais limpa, ou que a investigação avançasse mais rápido, que a justiça fosse feita. Não, ele fez isso para se eleger. E foi eleito. Né? Então, assim, se a gente, enquanto cidadão, não estou falando aqui na figura de advogado de defesa, não, mas se a gente, enquanto cidadão, não começa a exigir dos poderes os seus devidos papéis, a gente começa a perder o controle da coisa. Aí nós temos executivo agindo como legislativo agindo como judiciário agindo como executivo. Então é uma bagunça hoje em dia, a gente começa a perceber isso, né? Separação dos poderes hoje, muitas vezes o poder judiciário acaba legislando. Muito comum, infelizmente, também. Então, assim, de novo, não estou falando aqui, nada disso é culpa estritamente da mídia, porque todo mundo para ver. Eu entendo um jornal que faz isso para ganha dinheiro, ganha notoriedade,
né? A gente lembra, por exemplo, do Glenn Greenwald, não na Lava Jato, mas no caso do Snowden, a notoriedade que ele ganhou, como ele trouxe ao público geral a invasão de privacidade que o governo dos Estados Unidos fazia. Então, a mídia tem um papel fantástico, a mídia tem um papel fenomenal, mas a mídia não pode condenar uma pessoa antes da hora. Não pode ter aquela manchete ali, já dando como se fosse uma decisão. É. Nesse caso desse senador que eu citei, eu falo, senador, não vou cobrir isso, cara, desculpa. Não vou. Ah, mas se você não cobrir, outro vai cobrir. Deixa eles, então. A responsabilidade é deles, né? Eu não quero ser responsável por uma pessoa ser condenada antes da hora, né? Eu não quero colaborar com isso. Cara, essa exposição prematura, essa participação, principalmente nos julgamentos de repercussão, como do ex-presidente Jair Bolsonaro, na minha visão, eles estão lá dentro do julgamento, já está sendo transmitido. Sim. Na minha visão, não tem necessidade de ter jornalistas lá dentro do local, porque acaba acontecendo, infelizmente, né, um jornalista mal intencionado tirou foto das mensagens que um advogado de defesa estava consultando lá no momento do julgamento. Sim. Isso claramente é uma violação do sigilo ali do advogado cliente. Sim, com certeza. E a OAB, a gente percebe que a OAB, nesses casos, precisa de uma participação melhor. Sim. Ela precisa defender o advogado ali. Sim, sim. Porque essa exposição prejudica não só o advogado, prejudica todo o processo penal. É um absurdo que isso tenha acontecido. Mais do que já está. Mais do que já está prejudicado. Né? Então, cara, é tanta coisa assim errada que a gente vai ficar aqui o dia inteiro e vai continuar... E não vai terminar. Vai faltar. Tem podcast para uma semana aqui para a gente apontar de coisa errada. Só nesse tema. Né? E daí, assim, outra coisa que também me preocupa é que agora está entrando na moda do Poder Judiciário os cortes. Os cortes. Então, o juiz vai querer fazer corte. O promotor vai querer fazer corte. O advogado já faz. O advogado é o que a gente costuma falar. O advogado faz cortes, o advogado tem que publicar, porque é a única forma de tentar balancear a justiça ali, a plenitude de defesa. O advogado ele pode utilizar todos os meios ali para defender seu cliente. E o Poder Judiciário e o promotor de justiça ele não entende que ele está representando o Estado e ele não pode fazer isso. Você quer ver uma coisa que assim... Vamos lá. Nós já tivemos, nesse julgamento, o discurso de abertura do Xandão. O Xandão fez lá o discurso de abertura dele. Estamos aqui para defender a democracia. A gente começou errado. Pra caramba. Mas vamos lá. Depois, cara, foi criando uma situação que, assim, o advogado fala, o advogado sustenta, o advogado fala um trecho da sustentação dele e a Carmen Lúcia pede a palavra para refutar o advogado. Interfere a argumentação do advogado. Ah, então você quer dizer então que existiu uma trama golpista? Assim, é um lugar de respeito, é um lugar tem que ser ali uma pessoa muito educada, mas a vontade de mandar um palavrão mesmo, sabe? Fala assim, doutor, não estou aqui para responder essas perguntas não, estou aqui para fazer a sustentação do meu cliente. Com todo respeito. A senhora teve toda a audiência de instrução para poder mandar suas perguntas para o relator do caso você quisesse. Né? Como aconteceu, o ministro Luiz Fux ficou todas as sessões de instrução e julgamento, e ficou lá ouvindo, fez perguntas, né? Manifestou suas... Perguntas complementares, inclusive, né? Que é o correto. Manifestou as suas preocupações com o caso e pediu esclarecimentos. Não. Fez isso para quê? Justamente para alguém pegar, fazer um corte na mídia e jogar, botando o advogado numa situação de paspalho e a Carmen Lúcia como uma pessoa que está repreendendo aquele idiota que está ali, que não faz a menor ideia do que ele está falando. Sendo que o cara, há 1 hora, está falando sobre a construção de um caso e, sei lá, por um deslize, ele falou alguma coisa que não devia ou faz parte da tese de defesa dele. E é importante isso daí de tese de defesa, porque muita gente estava criticando tanto o advogado lá, eu esqueci o nome, que a gente estava comentando que foi muito bem na sustentação. O Matheus Milanês? O Matheus Milanês. Que é o do almoço. Isso, do almoço. Ele ficou muito famoso, né? Que ele pediu para ter um tempinho a mais, para descansar. Subestimaram só o melhor advogado ali. E foi o que fez a melhor sustentação. Sim. Mas não só ele. Teve um outro colega advogado também que, durante
aproximadamente 20 minutos, fez uma sustentação comparando quem ele já foi também, comparando a qualificação Sim, dos ministros. Foi o Demóstenes. Exatamente. E os colegas não conseguiram perceber que ele estava se colocando numa figura de que, ei, eu também sei sei de direito, Sim. tenho qualificação e sei o que eu estou falando aqui. O Demóstenes fez uma tática que eu achei genial, que foi, ele pegou o livro do Zanin, pegou as matérias de jornal sobre o Zanin, pegou os artigos que ele, Demóstenes, escreveu sobre o Zanin e leu para o Zanin. Olha aqui quem você era e olha quem você é hoje. Pega a doutrina do Alexandre, lê a doutrina do Alexandre e fala assim, ó, quem escreveu isso aqui foi você. Esse aqui é o doutrinador, o professor Alexandre de Moraes. Não é o ministro Alexandre de Moraes. Né? Então, ele... E coloca o ministro numa posição de... Exatamente. Uma posição difícil. Ele, numa saia justa, e é o estilo do Demóstenes, algo que eu gosto muito, que é essa estudo, essa preparação mais acadêmica, mais na doutrina, na lei, de, olha, aqui, ó, academicamente, isso aqui é um livro que foi aprovado por uma editora, que você escreveu, que você ganha dinheiro com essa ideia aqui. Por que você não coloca isso em prática? Exatamente. Sim, Zanin, você foi um dos advogados mais injustiçados do Brasil, cara. Sabe? Ele foi, de fato, um dos advogados mais injustiçados do Brasil. Né? E aí a gente vê que eles colocam numa posição, por exemplo, o ministro Zanin, ele, enquanto advogado, ele teve diversas prerrogativas violadas. Muitas. Ele foi desrespeitado. Ele teve as garantias, tanto dele quanto do cliente dele, violadas. E aí hoje ele figura como um ministro do Supremo Tribunal Federal. E aí entra muito aquela fala que a gente menciona sempre no Tribunal do Júri, na posição ali, numa fala do livro, né? Uhum. Além do bem e o mal, do Nietzsche. Quem anda com monstros deve velar para que também não se torne um. Porque quando você olha para o abismo também olha para você. Sim. E em qual situação isso se aplica? Poxa, eu já fui uma vítima dessa situação. Sim. E por que agora eu estou agindo da forma que aquela pessoa me colocou numa situação ruim? Da mesma forma que ele. Sim. Cara, eu imaginava que qualquer um, exceto o Zanin, daria um julgamento em que ele fala que o Ministério Público não precisa estar na audiência. O juiz pode fazer o papel, pode fazer as perguntas do Ministério Público. Para quem é de casa e tá vendo, o ministro Zanin, ele decidiu que o juiz pode fazer perguntas no lugar do Ministério Público se o Ministério Público não quiser ir na audiência. Sendo que... O Ministério Público que oferece ação penal. Sendo que, na defesa do Lula, ele fala o juiz e o promotor estão trabalhando juntos. Então, o que mudou? É porque agora você tem que defender uma instituição? Você não é procurador-geral da instituição. Você é ministro do STF. Né? E assim, tudo isso para quê? Mídia em cima. Porque a mídia, que tem o seu viés, tem o seu lado, quer que o resultado do processo referende as opiniões da mídia. Isso vale de um lado, vale do outro. Você pega jornal de direita, Bolsonaro nunca fez nada. Um santo. Você pega o jornal de esquerda, é um demônio na Terra, encarnado, é o anticristo. E vice-versa, né? E vice-versa com Lula. Tal. Só que a gente tem... Só que não é isso que está no processo. Não é isso que a gente tem que buscar. Né? Essa luta de bem e mal não existe no processo. O ministro Eros Grau, ele tem um livro muito bom escrito chamado Por que eu tenho medo de juízes? Vale a pena ler. Em que ele fala que é o seguinte, gente, justiça quem faz é Deus. Só ele sabe o que é certo e o que é errado, porque ele é onisciente e onipresente. Nós, aqui nos tribunais, na nossa luta diária, do trabalho nos corredores do fórum, a gente faz o direito. A gente faz o direito. Justiça é um patamar acima. É uma coisa que ela é imaterial, ela é um objetivo final e que a gente tenta cada vez mais ser justos, mas com relação às leis que a gente aplica no nosso trabalho, a gente aplica o direito. Exatamente. A justiça é relativa a depender da pessoa que vai analisar. Sim. Então, se quando um tribunal coloca para fazer, se coloca na posição de fazer justiça, se o cargo do cara é promotor de justiça, já está errado. E aí você me lembrou de uma situação em que a magistrada falou para a suposta vítima que ela estava ali para fazer justiça por ela, para buscar justiça
pela suposta vítima. E aí a gente vê a parcialidade Sim. da magistrada nesse caso, porque ela não está ali para fazer justiça pela pessoa, ela está ali para fazer justiça em análise das provas que tem no processo. Sim. Isso que tem que ficar bem claro. O trabalho do advogado, ele diz respeito ao processo. Então, quando eu vou para o YouTube gravar um vídeo, eu não estou falando se aquela pessoa fez algo certo ou errado, se ela é culpada ou inocente do ponto de vista moral. Mas a gente está falando de processo, a gente está falando de regras processuais, nós estamos falando de formas, estamos falando de garantias. É isso. Quando eu gravei meu primeiro vídeo para o YouTube, e devo estar lançando mais em breve, mas quando eu gravei meu primeiro vídeo para o YouTube, eu falei o seguinte: olha, o Bolsonaro, ele tem provas contra ele, muitas, mas ele não poderia ter sido julgado nesse processo dessa forma. Independente da minha opinião, o Bolsonaro deveria ser inocentado nesse processo, porque todas as garantias processuais ele perdeu. A defesa dele perdeu todas as garantias processuais. Esse não é um julgamento correto do ponto de vista processual, do ponto de vista jurídico. Ele não tem que ser inocente porque ele não cometeu o crime. Ele tem que ser inocente porque ele não teve direito a um julgamento justo. Aqui doutor, a gente precisa também falar muito, para a gente finalizar aqui nosso bate-papo, sobre essa contaminação, né, do processo penal e principalmente do julgador. Sim. Para a gente finalizar aqui. Por mais que a gente já tenha mencionado alguns casos Sim. específicos aqui, né? A gente fala também dos riscos do pré-julgamento ali, a pressão popular, né? Que a gente fala do clamor social sobre essas situações. Sim. Quando... Eu até vejo com certo mérito quando a gente viu no Tribunal de Santa Catarina colocando juízes anônimos para julgar os processos, né? Errado, mas tem certo mérito sim essa ideia de você tirar os juízes no julgamento de grandes facções de droga, deixar eles isolados. É uma ideia que, a princípio, parece boa, mas completamente mal executada. E é justamente para isso, para evitar tanto a contaminação para o lado ruim, deles serem ameaçados e tudo mais, quanto do outro lado, essa pressão midiática, de tudo. Então, com essa preocupação, os penalistas do Brasil auxiliaram na construção do famoso juiz das garantias, que é o quê? Onde que está a maior contaminação da mídia com o processo? Na fase de investigação, no inquérito. Investigação e a parte ali da audiência de custódia. Da audiência de custódia. É onde a mídia vem em cima, o caso está fresco, está todo mundo querendo cobrir. Então, esse juiz que está aqui, o juiz das garantias, ele vai cuidar dessa parte de investigação. Então, pedidos de prisão preventiva, produção antecipada de prova, outras medidas que necessitem da decisão judicial, é ele que vai decidir, como, por exemplo, quebra de sigilo telefônico, sigilo fiscal. Quando encerra a investigação, sai esse juiz de cena, tudo o que ele produziu fica à disposição da defesa e do MP, tá? E entra um novo juiz que não conhece o caso desde a investigação. Isso é um meio de você evitar a contaminação. Mas o juiz que não conhece o caso, ele viu no jornal, na hora do almoço. Beleza, ele está bem menos contaminado que um cara que já viu a investigação e ainda por cima viu a mídia. E já deu uma decisão. Já deu uma decisão no processo, né? Então, esse cara aqui, ele está novo. Ele viu... Quantas vezes no trabalho eu vi uma situação na mídia, quando fui ver o processo, mudei Totalmente de ideia. diferente. Mudei de ideia. Então, isso acontece com o juiz também, né? A gente estava conversando, antes de a gente começar a gravar, na Espanha, eles adotam um julgamento por 4 juízes, para distribuir melhor essa carga, para não deixar no colo de uma pessoa só. E é desde primeira instância. Então, na Espanha, eles têm esse órgão colegiado, né, desde primeira instância para dar essas decisões. E, inclusive, uma coisa curiosa, né, que a gente já conversou sobre isso, é que nos casos que tem uma grande repercussão midiática, isso pode, inclusive, ser uma causa de diminuição de pena, né? Isso pode diminuir a pena da pessoa ali, caso ela seja condenada. Isso, inclusive, aconteceu no caso do Daniel Alves. Do Daniel Alves, ele teve a pena reduzida por causa da exposição midiática que ele teve. Na primeira fase, a fase de dosimetria da pena, a primeira fase é a fase que o juiz pode colocar ali as ideias dele, o que ele acha do caso, tudo mais. Aí, nessa primeira fase, o juiz deu uma quebrada na pena dele por causa da exposição midiática. Estou diminuindo um pouco a pena porque a imagem do Daniel Alves foi maculada nesse processo. Ele vai, no caso da primeira instância, né? Ele será condenado porque ele cometeu um crime, mas o crime social está sendo tão grave quanto a punição, né? Isso pode chamar a atenção, isso pode ser um precedente também a ser analisado no Brasil. Pode. Por quê? Porque quando a gente analisa ali os casos de repercussão midiática, né, que hoje são muitos no Brasil, e considerando também que as circunstâncias atenuantes do Código Penal ali podem ser também fora daquele rol ali que está previsto na lei,
isso também pode ser uma situação de um caso midiático em que Sim. o advogado ele vai pedir também a atenuante pela exposição midiática. Sim. Eu, particularmente, nunca vi isso acontecer, mas pode ser um precedente também com base na legislação espanhola. A gente está cada vez mais perto de chegar num ponto como esse, porque, principalmente na sexta turma, nós temos muitos ministros do STJ lá que eles têm essa base da doutrina espanhola penal, né? Você pega um ministro como Rogério Schietti, por exemplo, você vai ler o livro dele, é um monte de citação de cara espanhol. Então, assim, pode ser que a jurisprudência venha e comece a fazer essa espécie de juízo de valor, né? Porque transportar isso para a lei, esquece, eu acho que isso não vai acontecer. Inclusive, nunca. a gente vai utilizar isso em um caso concreto. Com Já certeza. fica a dica. Com certeza. Vai que a gente abre um precedente já para quando... Se chegar, né? Mas a gente é espera claro. que nunca chegue no STJ, mas se chegar, a gente abre. Mas a gente arruma um jeito de recorrer, sempre dá. Doutor, se a gente ficar falando aqui de casos de repercussão midiática, exposição midiática e da liberdade de imprensa, que a gente fica horas, né, falando disso. A gente vai abrir espaço também para falar em outras oportunidades. Mas eu quero aqui agradecer a sua presença. A gente sabe que a sua pauta é bem apertada aí no dia a dia. Eu sei que se você trabalha também na procuradoria, né, do município. Cara, sim, é assim. Eu tô igual o pai do Cris, assim. Eu tô com 2 empregos, eu tô procurando o terceiro. Então, assim, trabalhando muito, graças a Deus. Mas, assim, para vir aqui falar de processo, sempre tem espaço na agenda para estar falando, para atender você também, por ser meu amigo. Inclusive, isso é bacana os advogados começarem a fazer. Sim. Inclusive, procurar ler mais doutrinas de advogados criminalistas. Sim, tem um advogado criminalista que é uma das referências hoje, que é o Vinícius Talon, que é um cara que é uma das referências hoje na advocacia criminal, foi defensor público. E a gente precisa começar a ler mais e dar mais credibilidade para as doutrinas de advogados criminalistas. Porque quando a gente analisa as maiores referências no processo são de promotor de justiça, magistrados. Então, a própria advocacia desvaloriza os advogados. E aqui eu faço questão de mencionar esse advogado porque nas minhas sustentações e nas peças eu também costumo citá-lo. E não só isso. Não é só ler a doutrina de advogados, mas o advogado tem que começar a escrever e a falar. Então, assim, produção de conteúdo. Cara, eu invisto na minha produção de conteúdo, não é nem para poder fazer a captação em si. Também é. Mas é para entregar para as pessoas a minha opinião sobre casos. Por quê? Porque eu tive que estudar para fazer aquele vídeo, eu tive que estudar para emitir aquela opinião, né? E o advogado que fala, o advogado que escreve, vai lá no Conjur, manda uma coluna de vez em quando, você começa a colocar a sua opinião para teste. A sua opinião para ela ser corroborada, para ela ser refutada, se você está certo, se você está errado. E você começa a pensar. Quem fala e quem escreve, pensa. Então, você leu alguma coisa interessante na doutrina? Pô, isso dá um tema de um vídeo bacana. Ou estou trabalhando num caso assim, vou comentar. Inclusive, no mestrado, doutorado, um dos motivos que eles falam para que você não deve colocar a sua opinião ali, mas simplesmente construir uma argumentação, é para que aquilo seja refutado por outras pessoas, por outras pessoas, né? Por outros profissionais, outros estudantes, e que aquilo seja uma construção. Uma construção. Então, se você não se colocar à prova ali, você nunca vai saber se aquele seu argumento é bom ou não também. Eu sei que é legal você postar foto do processo que você venceu, do seu alvará, mas assim, junto disso, começa a colocar, olha, pô, tem esse caso de mídia aqui, discordo completamente. Fala, coloca a sua posição. A advocacia, ela está muito silente. Advogado não fala. Fica com medo dos haters. Não, mas mas e se o juiz vê? Que bom, ele sabe a minha opinião agora. Ele está te acompanhando. Exatamente, que bom, ele sabe a minha opinião, é isso. Mas e se o político tal vê? Que bom, agora ele sabe o que eu penso dele. Né? Ele vai pensar 2 vezes antes de fazer qualquer coisa. Exatamente. Então, se exponha. Quem é advogado que está vendo a gente, se exponha. Coloca a sua opinião. Fala. Mesmo que você fale bobagem, e alguém venha e te casquete, você vai aprender, você não vai repetir de novo, e você vai melhorando a cada dia que passa. Vai evoluindo, né? Você guardar suas opiniões para você, cara, não vale de nada. Pronto. Só agradecer aqui ao convite que foi feito por você, Nairo. Agradecer a todo mundo que está vendo. Espero voltar mais vezes. E é isso, pessoal. Obrigado. Espero ter dado um bom entretenimento a todos. E até a próxima. Não, foi muito bacana. Eu que agradeço, João, pela oportunidade. Certamente estará aqui em
em outros casos, né? A gente vai comentar casos específicos também. Então, eu só agradeço aí a sua presença. E você que nos acompanhou, siga o Dr. João nas redes sociais, acompanhe ele também no canal no YouTube. Curta este vídeo, comente, deixe sua opinião, o que você acha sobre a exposição midiática e muito obrigado pela sua presença.